Cara, é o seguinte, né, você pegou uma transformação da música gospel brasileira, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, era super amador, né? E você foi um dos caras que participou e viu isso em loco, né? Esse profissionalismo, profissionalização do mercado. Naquele tempo era muito comum contar com músicos do meio secular para gravar no gospel, né? O Serginho e vários outros caras. O que mudou na estrutura do gospel para que hoje a gente e que hoje a gente viu esse movimento inverso? Antigamente a música gospel precisava de trazer gente do secular para gravar. E hoje você vê esse movimento, o músico da igreja saindo para tocar no secular, né? Eu sempre disse, eu penso o seguinte: a igreja é uma grande escola. Sempre teve excelentes músicos dentro da igreja, né? E cada denominação tem sua característica. Então, você sempre teve bons músicos dentro da igreja. O que não tinha era normalmente esses bons músicos de igreja, porque você sabe disso, nem sempre um músico bom que toca na igreja, ele é um músico bom para gravar. Uhum. Existe um músico para tocar ao vivo, existe um músico para estúdio. Também tinha o cara que às vezes ele é bom músico na igreja, mas ele não ia tocar no meio secular, por uma questão até mesmo de princípio. Não ia tocar no secular. E outra coisa, muitos dos bons músicos na igreja tinham trabalhos seculares, não digo, o cara era engenheiro, trabalhava numa loja de material de construção, não sei o quê, e era bom músico, e não tinha aquela pretensão de viver da música. Sim. Né? De viver da música. Mas eu acho que com a tecnologia, o avanço da tecnologia, né, que veio a questão de YouTube e o melhor acesso a equipamentos, foi se revelando, esses músicos de dentro da igreja começaram a ter mais visibilidade. Né? Eu tenho muitos amigos seculares, né? Por exemplo, o Prateado lá da igreja, né? Minha Ovelha lá, produtor do Thiaguinho, né? A maioria da banda do Thiaguinho são de músicos evangélicos. E aí eu começo a ouvir nesse meio que é o quê? Eles preferem hoje chamar músicos cristãos para estar na gig, porque o músico cristão, o cara não vai se drogar, não vai encher a cara de álcool, sabe? Ele é mais... Não estou dizendo que não tenha problema, ninguém é perfeito, mas assim, o que se espera, né? É o que se espera de um músico crente, é um novo comportamento, é um comportamento e boa parte acontece isso, a galera tem boas experiências. Agora, tem gente que não tem estrutura para ir para o mercado, um meio secular. Porque ele se deslumbra, ou a fé dele não é muito firme, ele acaba comprometendo a sua pureza e a sua fé. Ele, na verdade, acaba se tornando um produto do meio. Uhum. Entendeu? Então, eu vou dizer o seguinte, eu não sou contra de forma alguma quem vai trabalhar no meio secular. Cara, a música é um trabalho. Né? A questão é, se o cara é cristão, ele tem que viver de maneira com aquilo que ele crê. Com aquilo que ele professa. Né? Então a minha vida ela tem que dar testemunho onde quer que eu esteja, né? Seja eu num palco secular ou seja eu no dia a dia ali tocando na igreja, mas eu preciso, minha vida precisa gerar frutos, eu preciso dar testemunho, mas nem todos conseguem. Entende? Nem Entendi. Todos conseguem. Lá na igreja a gente tem uma visão muito de tratar o músico, né? A gente tem lá um evento chamado Culto do Músico, né? Que a cada 2 meses a gente reúne cerca de 500 músicos. Tem músico, brota músico de tudo que é canto que você imaginar. A gente faz sempre um instrumental todo dia, e depois a gente dá uma palavra direcionada para eles e ora com os caras. E a gente é intencional nessa área de cuidar do músico, não só como músico, mas como indivíduo, como ovelha, como membro. Porque o pastor não pode esquecer que o músico também é ovelha. Né? E há uma dificuldade do pastor que não é músico de ter essa visão. Porque normalmente, e eu experimentei os 2 lados, normalmente o músico da igreja ele é muito exigido. Você tem que estar no ensaio, você tem que não sei o quê, tem que chegar 1 hora antes, tem que não sei o quê, mas é pouco cuidado. Boa. Entendeu? Então eu não posso simplesmente exigir do cara que ele cumpra uma escala, que ele tudo, sem saber como é que está a vida do cara, como é que está o casamento dele, como é que tá as finanças dele, como é que o cara tem dinheiro para trocar corda da guitarra, ele tá tendo condições de chegar na igreja, porque às vezes o cara chega e ele passou um sufoco danado para conseguir estar ali e alguns pastores não se importam, simplesmente querem que o cara esteja ali. E como eu sou pastor e músico, então eu já vivi os 2 lados dessa parada. Né? Então a gente é intencional nessa área de cuidar dessa rapaziada. Eu não tenho como assalariar todo mundo. Era meu sonho ter uma equipe top
24 horas à disposição da igreja. Não, eu tenho um pastor da música, o pastor Danilo Sina, Que é um grande músico. que é o meu pastor responsável pela música. Eu tenho os músicos lá da igreja que recebem uma ajuda de custo, de acordo com a escala, né? Mas assim, eu tenho pessoas ali que tocam no secular, mas eles são discipulados por nós. Eu sei onde estão, eu sei com quem estão, me dão satisfação, pedem oração, tal. Tô sempre trazendo para perto. Porque eu não posso ser hipócrita e falar para o cara, não, larga tudo. Se eu não posso dar para o cara aquilo que ele está recebendo ali, ele tem família, ele tem filho, ele tem aluguel para pagar. E nem faz sentido, Entendeu? nem tem tanta demanda assim pro cara largar tudo. Eu só falo muito com eles o seguinte, não se corrompa. Guarda cuidado com o meio que você está. Não se torne... Porque é o seguinte, uma graça que Jesus tinha, e é o que a gente precisa aprender, mais que trabalha nesses ambientes, que é estar sem pertencer. Boa. Jesus frequentava vários lugares punks, mano. Mas ele não se deixava se tornar o que aquele meio era. Entendeu? Você pode frequentar vários lugares punks, que a tua profissão vai te fazer levar. Isso não é só na música não, tá? Né? Então, isso eu pego muito com essa galera. Né? Aprender a estar sem pertencer. Né? Cuidado com as propostas. Cuidado com os princípios. Não quebre, porque quem quebra princípio, pelos princípios será quebrado. Então, mantenha isso aí. Apertou, liga. Tá com a cabeça zoada? Liga. Vamos marcar um café, vamos conversar. E a galera liga? Liga. Então, pô, isso, cara, é alegria pra mim. Entende? É poder cuidar desses caras. Entendeu? Preparar eles. Não, porque Daniel na Babilônia. Cara, não era mole ser Daniel na Babilônia. Quantos Daniéis tinha na Babilônia? Poucos. Porque a Babilônia seduz, cara. A Babilônia é tudo muito fácil. Entendeu? E Daniel permaneceu firme na Babilônia. Por isso que eu falo que não é para todos. Muita gente acha que não vou e Deus vai me usar como Davi, como usou Daniel. Eu falei, calma, para você ser firme na Babilônia tem que ser um Daniel. Tu é Daniel? Tem um relacionamento com Deus que Daniel tinha? Ora 3 vezes por dia como Daniel orava? E aí tu vai chegar lá só na Babilônia dizendo que é crente e o diabo vai te dar uma rasteira, vai te fumar, parceiro.